Salve pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é especificamente para você que quer investir na bolsa de valores, principalmente ações e fundos imobiliários, e quer constituir uma renda passiva, que quer receber dividendos todos os meses, seja com ações, seja com fundos imobiliários. Nós vamos fazer aqui uma simulação de investimento e viabilizar para você como que você pode construir essa renda. Já pensou em ter uma renda passiva, ou seja, sem fazer absolutamente nada e ganhar 5 mil por mês? O que você precisa fazer para conseguir esse objetivo? Eu já adianto para vocês que quanto antes você começar, melhor. Então, por favor, assista esse vídeo até o final e vamos começar a investir na Bolsa de Valores. Então já larga aquele like, curta, compartilha, mande para outras pessoas e vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa analisar é o que são os dividendos. O dividendo nada mais é que uma parcela do lucro da empresa que ela distribui entre os seus acionistas. Se a empresa ela tem uma lucratividade muito boa e ela já guardou uma parcela de caixa e mesmo assim sobrou algum dinheiro e ela não tem tantos projetos assim em vista, ela pega esse dinheiro e distribui para os seus acionistas na forma de dividendo. Então, se você comprar uma ação de uma empresa boa geradora de caixa, uma empresa num bom mercado e uma empresa bastante lucrativa, você receberá esses dividendos. Eles são variáveis, tem empresas que distribuem mais, tem empresas que distribuem menos. Vai depender do estatuto da empresa. O que você precisa analisar é empresas boas, em bons setores e extremamente lucrativas, porque assim o dividendo vai cair na sua conta. Quem pode receber dividendo? Todos aqueles que possuem ações da empresa, todos aqueles que são sócios da empresa. Se você comprar ações, por exemplo, do Banco do Brasil, você se tornará sócio do Banco do Brasil e com isso participará do resultado divulgado pelo banco. Então, se o banco tiver uma lucratividade muito boa, ele pagará parte dessa lucratividade na forma de dividendos e você receberá uma parte proporcional às ações que você possui. Beleza? Vou te dar um exemplo prático. Você possui, por exemplo, 1.000 ações do Banco do Brasil. E uma ação do Banco do Brasil, via de regra, paga cerca de R$ 2,50 de dividendo por ano. Então, se você tiver 1.000 ações do Banco do Brasil, você terá uma renda anual de R$ 2.500. Sem fazer absolutamente nada. Aquilo ali vai cair na sua conta, porque o esforço que você fez foi no seu trabalho para conseguir o dinheiro e comprar essas ações. Então você vai ter um banco simplesmente trabalhando para você e te pagando um valor, seja anual, seja mensal, seja trimestral. Mas você receberá esse dinheiro na conta sem fazer absolutamente nada a partir do momento que você tiver pelo menos uma ação do banco. Então, beleza? É por isso que eu quero que vocês comecem a investir, porque vocês comprarão uma ação, vocês receberão dividendos, vocês comprarão outras ações e receberão mais dividendos, vocês reinvestirão esses dividendos e conseguirão uma bola de neve, ganhando cada vez mais até chegar no seu objetivo. E por que eu estou falando todas essas coisas? Porque o dividendo ele é a chave para a sua aposentadoria e para a sua vida tranquila. INSS significa isso não será seu ou isso não será suficiente. Você precisa investir na Bolsa de Valores e precisa construir essa renda passiva para você atingir a sua liberdade financeira e ter uma vida tranquila. É fundamental isso. Como eu posso usar os dividendos para criar uma renda passiva? Excelente pergunta e eu te respondo. A primeira coisa que você vai precisar fazer é reinvestir os dividendos que você já recebeu. Isso é muito importante e vai potencializar a rentabilidade da sua carteira. Ações e fundos imobiliários, eles têm um chamado dividend yield, que é o quanto que a empresa pagou de dividendo dividido pelo valor da cota. Quanto maior for esse dividend yield, maior será a proporção entre o quanto que a empresa distribui de dividendos e o preço da cota dela no valor de mercado. Isso é importante que vocês saibam. Outra coisa que vocês precisam analisar é payout, que é o quanto que a empresa distribui do seu lucro na forma de dividendo. Ou seja, se uma empresa lucra 1 milhão e ela distribui 500 mil em dividendos, significa que o payout dela é 50%, porque ela distribuiu metade. Ao reinvestir os seus dividendos, você vai potencializar e adquirir novas cotas, porque tanto as ações quanto os fundos imobiliários, eles têm a rentabilidade do dividend yield, por exemplo, um dividend yield de 10%. Isso é uma rentabilidade, porque é parte do resultado da empresa. E eles têm a rentabilidade da valorização da cota. Você ganha dos dois lados. Por isso que renda passiva, renda variável, ganha de renda fixa, porque ela tem a rentabilidade dos dividendos, ela tem a rentabilidade de compra de bonificações,
várias outras formas de rentabilizar você e tem o rendimento da ação no mercado. Então você consegue juntar esses dois, você consegue linkar e potencializar ao máximo a sua carteira. E falando em carteira, como é que eu começo uma carteira de investimentos pensando em renda passiva? Outra excelente pergunta e eu vou te responder agora. Como eu começo a minha carteira de investimentos? Você vai começar principalmente por ações e fundos imobiliários. Eu recomendo que você comece por fundos imobiliários se você não investe em renda variável ainda, porque são investimentos menos voláteis, menos arriscados, investimentos em imóveis e você vai ter uma rentabilidade mensal. Fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses e eles são, por lei, obrigados a distribuir 95% do seu dividendo, do seu lucro na forma de dividendo. Então comece por fundos imobiliários. E aí você vai ter pelo menos 4 setores grandes para você poder investir. CRI, shoppings, lajes corporativas e logística. Esses 4 são fundamentais. Nós vamos fazer uma simulação de dividendos aqui para você ter uma noção do quanto que você precisa investir para ganhar uma determinada renda de dividendos. E aí você começou a investir em fundos imobiliários, diversificou a sua carteira de fundos imobiliários, aí você parte para ações. Ações também tem 4 grandes setores para você começar a investir: banco, seguro, elétrica e saneamento. E você pode colocar também um quinto, que é telecomunicações. Você pode começar por esses 5 setores, investindo em Banco do Brasil, Itaú, Sanepar, TIM, Vivo, Engie, Semig, diversas empresas que são extremamente lucrativas, que estão no mercado com muito pouca concorrência, tem uma capilaridade muito grande e uma segurança para os seus investimentos, além de darem bastante dividendos para vocês, na casa dos bilhões de reais todos os anos. Então comece por fundos imobiliários, os 4 setores que eu falei, parte para ações, os 4 ou 5 setores que eu falei. E aí você vai ter uma carteira de investimentos muito potente, muito rentável, voltada para dividendos e a renda passiva. Como montar uma carteira voltada exclusivamente para dividendos? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou passar por esse assunto, porque o objetivo daqui não é construção de carteira, não é diversificação, é falar de dividendos e como que você pode potencializar isso. Mas eu vou falar aqui os principais tópicos que você precisa analisar numa empresa para escolher uma para sua carteira. O primeiro é uma empresa extremamente lucrativa. É muito importante o histórico de lucro da empresa e que ele seja, de preferência, constante ao longo do tempo. Segundo ponto, a empresa em si está num setor com baixa concorrência e ela seja a detentora do maior market share. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Itaú, ele é o maior banco da América Latina e está num setor com baixíssima concorrência e ele tem um histórico muito interessante de lucratividade e distribuição de dividendos, que a gente já entra no terceiro ponto, histórico de dividendos. O quanto que a empresa paga de dividendos e se esses dividendos eles são sustentáveis. É muito importante que vocês analisem isso, porque não é porque o dividend yield de uma empresa ele está muito alto que ele será sustentável. A sustentabilidade, a qualidade dos dividendos que a empresa distribui é tão ou mais importante dos dividendos que ela está distribuindo agora. Não confunda e não atropele as coisas. E um outro ponto que você pode colocar também é a empresa ter uma dívida controlada. Esses pontos você pode analisar sozinho, você pode ver vídeos aqui do Valor em Dia, que eu estou mostrando para vocês, ou você pode ter uma assessoria de investimentos. Mas é uma boa assessoria, mas nem todo mundo pode pagar uma assessoria. Então acompanhe os vídeos aqui do canal, eu vou colocar aqui diversos vídeos para vocês, todos voltados para dividendos e renda, para que você ganhe dinheiro. E aí você analisou isso, o seu assessor te mandou essa recomendação, como que você vai montar a sua carteira? Eu sugiro que você monte a sua carteira numa proporção 40-30-30. 40 fundos imobiliários, 40%, 30% ações e 30% renda fixa. Conforme você vai sentindo o mercado, conforme você vai sentindo a volatilidade das ações e fundos imobiliários, você pode reduzir um pouco a renda fixa e colocar na renda variável, ou simplesmente ficar na renda fixa, não tem problema algum. Agora, no começo, eu sugiro que a maior parte da sua carteira esteja em fundos imobiliários, pelos motivos que eu já expliquei. E aí você vai começar pelos 4 setores. Feito esses 40% da sua carteira de fundos imobiliários, parta para ações, naqueles 4 ou 5 setores que eu também já mencionei. E eu vou mostrar aqui no Excel a simulação. E aí você pode colocar também seu dinheiro na renda fixa, em CDB pré-fixado, em CDB pós-fixado, Tesouro IPCA, LCI, LCA, são as mais variadas formas de você investir o seu dinheiro na renda fixa, aproveitar os movimentos de mercado e rentabilizar ao máximo. Então vamos lá, essa aqui é a tabela que eu mostrei com relação à carteira que você vai precisar montar.
Não fiquem bravo comigo de eu não ter montado essa carteira antes, mas é porque senão o vídeo ia ficar extremamente longo. Então eu já deixei tudo esquematizado, tudo calculado, e se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu disponibilizo essa planilha para vocês. Eu simplesmente dou ela e vocês podem simular a sua própria carteira. Mas vamos lá. Eu já deixei aqui os ativos, valor da cota, dividendo, por tipo de investimento, né, fundos imobiliários e ações, e aqui os setores que eu coloquei para diversificar a sua carteira ao máximo. Eu escolhi os melhores ativos que eu acho para cada setor. Por exemplo, ações, você tem Banco do Brasil, setor financeiro, CEMIG Elétrica, BB Seguridade, que é seguros, e Vale, que é commodity, minério de ferro. Fundos imobiliários, eu escolhi MXRF, CRI, HGLG Logística, HGBS Shopping e PVBI Lajes Corporativas. E aqui a quantidade de dividendos que eles distribuem por ano. Pelo fato do nosso orçamento ser R$200 mil, eu vou acelerar os aportes para que o vídeo não fique extremamente longo. Então, MXRF eu comprarei 1000 ações, HGLG eu comprar 100, HGBS eu vou comprar 80, PVBI eu vou comprar 60. Ações Banco do Brasil, eu vou comprar 500. CEMIG, 800. BB Seguridade, eu vou comprar 600 ações. E Vale, eu vou comprar 100. Já deu praticamente metade do nosso valor que nós temos disponível. Nós investimos 95 mil. Temos uma renda mensal hoje de quase R$770. Eu quero que você preste atenção no quanto que você precisa investir e no quanto que você tem de retorno. Além disso, preste muito bem atenção na proporção de investimentos entre fundos imobiliários e ações e na proporção de investimentos com relação a setores. Ok? Vamos seguir e fazer o nosso último aporte. MXRF, eu vou comprar mais 1000 cotas. HGLG, eu vou comprar mais 100, HGBS mais 80, PVBI 140, BB Seguridade com mais 500, CEMIG mais 800, BB Seguridade vou deixar 800 e Vale eu vou comprar mais 100. Nós já temos 180 mil investidos, temos 20 mil para investir e estamos ganhando ali aproximadamente R$1.460, quase 1.500. Vamos fazer os nossos últimos aportes para a gente ver que a nossa carteira já está bem balanceada, fundos imobiliários e ações, e em setores também. Um ou outro que a gente precisa dar uma atenção, como por exemplo Vale, que eu vou colocar aqui mais 100, PVBI, eu vou colocar mais 200 ações. Então, Vale ficou com 250 ações, que eu fiz os cálculos e tinha ultrapassado aqui. E CEMIG ficou com 1.693 ações. Nós investimos praticamente R$200 mil, ficou faltando ali R$3,50, não tem como a gente investir mais nada, e nós temos uma renda mensal de mais de R$1.600. Nossa carteira está bastante balanceada, com um foco maior em fundos imobiliários, como nós já tínhamos combinado, e os setores estão ali bem balanceados. Precisaria fazer mais um pouco de aporte em alguns outros setores, mas está tudo ótimo. Nós temos uma renda mensal de R$1.600 com R$200 mil investidos, beleza? Em uma carteira extremamente conservadora, voltadas para dividendos. Outro ponto, fazer um compromisso com você mesmo de realizar aportes mensais. Todo mês você vai precisar fazer um compromisso com você de separar um percentual da sua renda, um percentual do seu dinheiro, para fazer novos aportes, seja ações, seja fundos imobiliários. É muito importante que você assuma e cumpra esse compromisso, porque você fará os novos aportes e você reinvestirá os dividendos. Isso gerará uma bola de neve impressionante nos seus resultados. Acredite em mim, se você reinvestir combinado com novos aportes, isso vai potencializar e muito a sua carteira e antecipar os seus resultados. Nós vamos fazer uma simulação agora do quanto que você vai conseguir durante 20 anos se você investir R$500 por mês e o quanto que você vai ter de renda de dividendos no final desse período. A simulação aqui vai ser muito simples. O quanto que você vai receber de dividendos mensais se você investir durante 20 anos, R$500. Você vai separar todo mês R$500 e você vai fazer esses investimentos durante 20 anos. É esse o compromisso que eu quero que você assuma com você mesmo e com o seu futuro. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você faça é transformar essa taxa em ano para a taxa mensal, já que nossos aportes também serão mensais. O que a gente vai precisar fazer é 1 mais a taxa elevado por 1 sobre 12, e aí agora a gente tira 1. Então, o dividend yield da CEMIG é um dividend yield de aproximadamente 1% ao mês, o que é bastante coisa.
Nosso tempo de investimento, aqui são as unidades, estão em ano. E já transformei aqui para tudo em mês, para que a gente tenha os aportes mensais, a nossa taxa mensal e o tempo mensal, para que tudo fique com a mesma unidade. Então a gente vem aqui, como sempre, né, valor futuro, a nossa taxa mensal, número de períodos será 240 meses, que são os nossos 20 anos, o pagamento será menos R$ 500, que serão os nossos aportes, e o valor presente é zero. A gente vai começar sem nada, investindo somente R$ 500 por mês. E no final desses 20 anos, você vai ter cerca de 514 mil na sua conta, dado essa rentabilidade, dado esse período e esse número de aportes. Só que esse é o valor final. O quanto que esse valor final te renderá de dividendos durante o mês, já que ações não pagam dividendos mensais. Vamos calcular, pô. O dividend yield da nossa ação é de 13%. Então, vamos pegar 13% vezes o valor total que a gente está investido. Nós ganharíamos cerca de R$ 67 mil todos os anos. Só que, transformando isso para mês, você vai ter uma renda mensal de mais de R$ 5.500. Então, o que eu quero que você perceba é, se você investir R$ 500 todos os meses na CEMIG, a um dividend yield de 13%, que é o dividend yield dela hoje, em 20 anos, mantendo esses aportes e essa rentabilidade, você terá um valor final de R$ 514 mil. Esse valor investido na CEMIG te renderá por mês R$ 5.570 em dividendos de renda passiva. R$ 5.500 por mês de renda passiva, se você tiver esse valor investido na CEMIG. É ou não é um excelente negócio, fora a rentabilidade da cota, e ela está inserida num excelente setor. O vídeo vai chegando ao final. Eu quero de verdade que vocês entendam o quão importante é vocês pensarem em dividendos e vocês pensarem no longo prazo. É importante que vocês construam esse patrimônio ao longo do tempo e não queiram antecipar nada, não queiram encurtar, não queiram pegar atalhos. Construa essa carteira, construa esse sentimento de aportes mensais, esse sentimento de reinvestir os dividendos que você já recebeu, mesmo que sejam poucos, de construir uma carteira sólida e diversificada, baseada em excelentes ativos. E eu tenho certeza que, se você fizer isso, construir uma carteira bem diversificada, com ótimos ativos, voltadas para dividendo, e fizer todo o passo a passo que nós mostramos aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você corre um sério risco de dar muito certo e atingir a liberdade financeira antes do que você imagina. Vamos assumir esse compromisso? Deixa aqui nos comentários a dúvida que você tiver com relação à carteira, com relação a dividendos, com relação a aporte, e eu vou te ajudar naquilo que eu souber. Eu vou te ajudar ao máximo, porque eu quero que você alcance sua liberdade. Beleza? Então, um grande abraço e valeu!